No vídeo de hoje nós vamos falar porque eu não acho que você deve ficar mudando os pontos de vida dos monstros depois que a luta começa, ou pelo menos não frequentemente. Bora! Esse vídeo só foi possível graças aos nossos patronos, tá aí na tela os patronos Tier 2 e Tier 3. Se você quer conhecer todas as vantagens do nosso apoio e ajudar o nosso canal, o link tá na descrição. Primeiramente, acho que pra gente entender isso, a gente precisa entender o que significa os hit points, os pontos de vida. O que eles significam? Os pontos de vida eles foram criados pela primeira vez pelo Gary Gygax, quando ele criou um jogo antes do D&D chamado Chainmail, que era um jogo um jogo medieval de luta, de massa. Então você controlava diversos personagens, era um jogo de batalha em massa, em que você simulava situações do Senhor dos Anéis, situações das batalhas napoleônicas, e era um hit lá na década de 70, quando ele criou o primeiro jogo. Então o Chainmail, esse jogo que ele criou, foi lançado em 1971. Nesse jogo, o Chainmail, qualquer criatura tinha um ponto de vida, ela morria quando ela recebia um ataque. E os heróis conseguiam suportar 2. E aí o Dave Arneson, que é o co-criador do D&D, pegou essa habilidade para o jogo que ele criou, que foi uma campanha chamada de Blackmoor. A Blackmoor era uma campanha diferente das guerras napoleônicas, que eram batalhas que eles faziam, em que os personagens eles iam evoluindo com o passar do tempo. E aí ele criou o conceito de pontos de vida, o conceito de classe de armadura, o conceito de dungeons, que os heróis iriam explorar pela primeira vez. E aí ele, junto com Gary Gygax, eles criaram o Dungeons and Dragons em 1974. Então, em 1971, Chainmail, em 1974, Dungeons and Dragons. O que os hit points significam, então? Eles significam a habilidade do personagem de evitar o dano, de lutar, a sua estamina, o seu desejo de se manter vivo, a sua habilidade de defesa também, a sua capacidade de bloquear os ataques. Então, pontos de vida não significa, apesar do nome, realmente quando você toma um dano. Geralmente a imaginação seria que você vai esgotando a capacidade de defesa de um monstro ou de uma pessoa até que ele esteja indefeso lá, sem armas, e aí você consiga dar um golpe final. Esse golpe final realmente que machucaria a pessoa. Então é uma forma de entender os pontos de vida não só como a saúde física, não só como tomando um dano realmente, quebrando o braço a toda pancada que você toma, mas a exaustão das suas capacidades de defesa, da sua estamina ao longo de um combate. E por isso que faria sentido nesse caso, na quinta edição, você recuperar ele num descanso curto. A sua estamina de combate, o seu desejo de viver, o seu cansaço, tudo isso você recupera realmente descansando rapidamente. É lógico que uma espadada na sua barriga você não recupera tão rápido assim, como parece crer num descanso longo, por exemplo, que você recupera todos os seus pontos de vida. Aliás, há uma grande diferença tanto na recuperação quanto na quantidade de pontos de vida ao longo das edições. Nas primeiras edições, tanto os personagens quanto os monstros tinham muito poucos pontos de vida. Para você ter ideia, um mago level 5, ele tinha em média 10 pontos de vida, que eram 3d6. 3d6 e era isso, porque a grande maioria nem tinha bônus de constituição. Afinal de contas, as habilidades eram jogadas 3d6 hard, né, sem tirar o menor. Era 3d6 que você jogava e era as habilidades que você tinha. Então você tinha a chance de ter bônus em constituição era bem menor. Você ia botar, se tivesse um bônus de alguma coisa, você ia botar na inteligência se fosse um mago. Não na sua constituição. Então você tinha ali heróis com bem menos pontos de vida. Os monstros também tinham pontos de vida bem menores, né? Então um dragão adulto na primeira edição tinha 40 pontos de vida. E agora um dragão adulto tem, sei lá, 250 pontos de vida, 280 pontos de vida. Então os pontos de vida foram aumentando ao longo das edições de uma maneira a também ter variação nos tipos de ataque e nos danos oferecidos. As coisas foram aumentando de dano e os pontos de vida foram aumentando também. Mas a cura também foi mudando muito. Na primeira edição, na edição original, você curava 1 ponto de vida por dia. Então, um guerreiro que tomou 40 pontos de dano, ele demoraria 40 dias para recuperar se ele não tivesse auxílio a um clérigo, que também tinha bem menos magias curativas. Ao longo das edições, isso foi mudando para 1 a 3 pontos de vida por dia, com descanso, isso ia melhorando, até que na última edição agora, você descansou, você está completamente curado, está zerado, tomou um corte na barriga gigantesco, você está quase morrendo e no outro dia você tá zeradão, pode ir pra batalha tranquilo. Então essa é a habilidade mágica dos mundos de D&D, mas que mudaram muito como os pontos de vida são utilizados ao longo do tempo. Recentemente eu fiz um vídeo sobre por que seus monstros morrem tão rápidos e recebi vários comentários que eu vou exemplificar aqui com 3 para vocês poderem ver aqui junto comigo. Cara, muito foda o seu vídeo, não sabia dessa info. Vou balanceando o combate enquanto ele rola, botando os pontos de vida do inimigo quando vejo que ele vai cair muito rápido para dar mais desafio.
Vamos lá. Eu tenho outra estratégia que eu criei um pouco mais simples, menos dependente de tabela. Na minha visão, o Messi é como um diretor de cinema. Ele vai conduzir a história. Então, vamos resumir aqui, ó. Mesmo zerado, eu continuo lutando com a criatura até um ponto que ele danificou bem algum personagem. Ele morre naquele momento definitivo onde mais um turno algum player iria morrer, e isso cria batalhas recompensadoras. Uma dica que apliquei nas minhas vezes funciona muito bem. Esquece que o boss tem HP. Deixa os jogadores irem batendo mesmo nele, contando a vida dos inimigos. Isso te dá a liberdade de encerrar o combate no auge, ir mestrando de forma que cada turno, mais lentamente o mais fraco ou desesperado, além de ajudar com a minha mesa, como as minhas que você costuma apanhar muito dos minions, e aí depois tem dificuldade com o mestre. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é de que o mestre ele precisa ir mudando os pontos de vida para deixar aquela batalha boa. E aqui tem primeira coisa que eu queria considerar, que não tem um jeito certo de jogar D&D. Cada pessoa deve jogar do jeito que acha que fica mais divertido. Então, se está sendo divertido para você e seus amigos, tá certo, cara. Você tá fazendo certo, tá tudo bem, beleza? Então, esse é o ponto principal. Segundo, essa visão de que o mestre é um diretor do cinema, eu acho que sim, ela é verdadeira, isso é muito legal, e ele precisa conduzir e fazer um design da aventura de um modo em que ela fique recompensadora. Mas eu acho que existe um grande prejuízo em você ficar sempre alterando ou não ter PVs no seu mestre, que é a perda do combate tático do D&D. Existe uma questão de você estar em frente a um monstro, em frente a um desafio e ter a sensação de ter conquistado um desafio que realmente estava lá, que foi difícil, que você poderia não ter sido bem sucedido. A consequência de você sempre editar o ponto de vista do boss, dos monstros, à medida que o combate for precisando, é que os PCs têm a sensação de que sempre vai dar certo. Se eles não estiverem conseguindo, você vai reduzir os pontos de vida. Se eles estiverem fortes demais, você vai deixar aquela batalha difícil até o momento necessário, como esse nosso amigo falou aqui, para poder matar aquele monstro. Então a sensação que eu tenho é que com o passar do tempo, os jogadores vão notar que os seus monstros são artificiais, que não existe um desafio real, que é tudo uma ilusão ali que você está criando para dar a sensação de que existe um desafio real. E lá dentro, eles vão sentir que não precisam se esforçar tanto assim, ou não precisam fugir, ou não precisam tomar decisões diferentes, dá simplesmente, eu vou bater que uma hora eu sei que se eu tiver para morrer, o mestre vai me salvar, ou o combate vai terminar justamente na hora certa. Então, embora exista muito mérito para isso, eu acho que alguns momentos justificam você fazer alguns ajustes. Eu acho que o principal ajuste precisa ser no design. O principal ajuste precisa ser na sua capacidade de colocar o desafio do tamanho correto para os jogadores. E fica muito legal quando você dá uma descortinada nos seus dados, você mostra os seus dados, mostrando que sim, 20 pode te matar, né? O monstro pode dar um crítico, então quando você mostra os dados, os jogadores ficam com mais medo, e quando eles também sabem ou conhecem um monstro e a quantidade aproximada de pontos de vida, ele pode até ter mais, não tem problema, mas quando você mostra que ele realmente tinha aquela quantidade, eles conseguiram vencer aquela quantidade. Isso aconteceu, por exemplo, uma vez na queda de Forkland, quando a gente estava transmitindo ao vivo, e como estava online na época da pandemia, as pessoas que estavam assistindo tinham um ponto de vida do monstro, eles viam a barra do monstro caindo, e os PCs não, então os PCs não sabiam quanto que era, mas eles sabiam que era um tanto fixo. Eles sabiam que depois eles iam poder assistir o vídeo e ver se eu tinha roubado ou não. Tá? O mestre pode fazer o que quiser, mas pra mim ele precisa mudar no design. Depois que uma criatura tá viva e ela tem uma quantidade de pontos de vida, é um desafio lançado aos jogadores, eles precisam lidar com aquele desafio. E não você ficar mudando aquele desafio o tempo todo, senão a versão tática do jogo, a versão que exige que você... nossa, tem um cara com 100 PV e eu preciso conquistar isso, ou eu morro, ou a gente perde esse desafio, ela se despedaça. Então, pra mim, a grande habilidade do mestre é fazer o design correto e não ficar mudando na hora da batalha. Embora tenha algumas condições em que eu acho que isso é justificado. Eu acho que isso é justificado quando você errou muito grosseiramente a questão dos pontos de vista no combate. Quando um boss, a luta com o boss fez perder completamente o sentido daquela luta, aí eu acho que justifica você fazer uma mudança ali. Mas mesmo nesse momento, eu estabeleceria um novo patamar, e aí eu fixaria esse patamar já baseado no que eu vi que os personagens podem fazer e que o boss pode fazer. Lembrando que nós já temos um vídeo sobre como fazer uma luta com um boss, uma luta contra um chefão que seja lendária, tá? Clica aí no card para você poder ter acesso a esse vídeo, porque realmente tem várias coisas que você pode fazer. Você pode mudar o ambiente, você pode botar transformações no boss. Então no momento que ele perdeu a primeira quantidade, você viu que ele ia morrer, você fala assim, caramba, não era pra ter sido assim essa luta? Bota uma transformação, uma magia acontece, um item se ativa. Aí sim,
faz um novo patamar em que você, peraí, agora vai ter a briga de verdade. Para pra pensar, se não houver ponto de vida nos monstros, se não houver ponto de vida no desafio, e se tanto faz quanto que o monstro tenha, que diferença faz os personagens evoluírem? Que diferenças faz eles conseguirem uma espada mágica, se toda vez que eles conseguem uma espada mágica, os monstros ficam proporcionalmente, tem resistência àquilo? Agora o jogador ele pode ter uma habilidade de classe que ele dá dano máximo, mesmo para quem tem resistência a fogo, mas não, os seus monstros começam a ter uma resistência especial que resiste à magia de todo jeito. Aí você faz um monte com ataque atordoante, aí todo personagem tem resistência a ataque atordoante, nunca pega o ataque atordoante. Quer dizer, o que vai adiantar a sensação de evolução? Ela não vai existir se sempre há uma contramedida exata àquilo que eles evoluíram na história, se sempre os PVs não fazem diferença, na verdade. Você sempre vai lutar até o seu máximo e cair e acontecer sempre a mesma coisa. Então, essa é a minha sugestão. Assim, eu acho que você deve caprichar mais no design e menos na manipulação durante o jogo, e inclusive deve ficar mais aberta às características dos monstros, não necessariamente a quantidade exata de pontos de vida, mas você ir dando dicas, né? Por exemplo, quando ele chega num determinado patamar, se ele perdeu a metade, o que é a descrição? Se ele tiver um quarto da vida, o que é a descrição? Para eles verem que você não está mudando ali na hora, se ele tá realmente caminhando ali para a morte no fluxo que foi adquirido. E você mostrar depois o monstro. Às vezes depois dele ter morrido, você mostrar que tá aqui, ó. Olha só, ele tinha tanto, vocês conseguiram chegar lá exatamente naquilo que era o projetado. Então, eu acho que isso com o tempo dá para os jogadores a real sensação de estar enfrentando um monstro que realmente existe. De estar enfrentando uma situação que realmente existe. Isso dá um gosto pro jogo diferente de quando as coisas são sempre adaptadas pro exato necessário dos PCs caírem e o dano dos monstros exatamente igual. Fala aí pra gente o que você pensa, se você acha que realmente tem que ficar mudando o tempo todo ou se você tem que caprichar mais no design, deixar um pouco mais fixo e fazer mudanças quando realmente é necessário no jogo. Caso você esteja batendo num momento em que o monstro não está perigoso demais, você pode mudar os ataques, você pode criar um ataque novo, você fazer mudanças no design que não sejam necessariamente simplesmente postergando a luta, pode te ajudar a ter um ritmo melhor. Frequentemente o problema do monstro não é que ele tem pontos de vida demais, é que a batalha está ficando chata porque você frequentemente não colocou o dano necessário para os PCs se sentirem ameaçados. Existem outras variáveis que você ainda pode balancear, né, em relação a premiar grandes interpretações, dando vantagem, dando alguma habilidade extra para os personagens quando você vê que a batalha está difícil demais, ou removendo alguns dos minions, por exemplo, com ataques dos PCs ou com outras habilidades para poder facilitar o combate. Agora, para dificultar, você pode fazer o contrário, né? Fazer um ataque especial do chefe, você aumentar os reforços que ele pode conjurar, usar algum item extra, então você tem algumas habilidades para deixar aquele combate mais difícil, sem necessariamente ficar mudando sempre exatamente pro tanto necessário para ele morrer quando um PC tá quase morrendo, porque isso para mim realmente seria tirar um pouco da graça do jogo tático. Afinal de contas, talvez o que a gente precisa é abrir mão um pouco do controle. Coisas ruins podem acontecer no combate, coisas difíceis, alguns combates vão ser difíceis, outros combates vão ser fáceis. E quem somos nós para ficar controlando absolutamente tudo? Afinal de contas, D&D é também um jogo de chance, um jogo de dados, um jogo onde tudo pode acontecer e talvez por isso que ele seja tão divertido assim. Conta aí para nós os seus pensamentos e se você curtiu esse tipo de reflexão, deixa aí a sua inscrição, o seu like para esse vídeo e a gente se vê na próxima, porque o Fantástico vive aqui.